alimentando os 5.000. Este é um dos milagres mais famosos que Jesus realizou. Tanto que está gravado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de nos aprofundar nele, precisamos entender o que havia acabado de ocorrer e quebrado o coração de Jesus. João Batista, primo de Jesus e aquele que preparou o caminho para ele, tinha acabado de ser morto. Quando Jesus ouviu esta triste notícia, retirou-se sozinho. Mas, como era típico, a multidão ouviu que ele estava por perto e o seguiu. Mesmo em meio à sua própria dor, Jesus teve compaixão dos que vieram vê-lo e curou os que estavam doentes entre eles. Mateus nos diz que as multidões permaneceram ali a maior parte do dia. Então, os discípulos foram até Jesus e sugeriram que mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mateus 14:15. Ao invés disso, Jesus disse para lhes darem comida, mas eles alegaram ter muito pouco, apenas 5 pães e 2 peixes. O povo foi trazido a Jesus, que abençoou a pequena oferta. E ele entregou a comida aos 12 discípulos para que distribuíssem. Nós podemos ver que as pessoas receberam mais do que uma simples ajuda, eles comeram o quanto quiseram. E a parte mais impressionante é que ainda havia sobras. O que era uma pequena quantidade de comida acabou gerando sobras para os discípulos. De acordo com Mateus 14:21, 5.000 homens foram alimentados. Mas estudiosos dizem que é possível que esta quantia não inclua mulheres e crianças. Então, é provável que a multidão fosse de 15.000 a 20.000 em número, talvez mais. Lição de hoje. Seja um doador nesta história. Os discípulos claramente não conseguiam superar a quantidade de comida e a quantidade de pessoas, os números simplesmente não batiam. Um dos pensamentos mais profundos dos estudiosos é que o milagre da multiplicação não aconteceu antes que os discípulos começassem a distribuir a comida. Provavelmente, eles teriam preferido ver uma mesa de bufete para que não tivessem mais dúvidas. Mas, não foi isso que Jesus planejou. Ele queria que a fé deles aumentasse. É assim que, muitas vezes, reagimos às nossas próprias doações. Olhamos a nossa situação financeira e pensamos, não posso me dar ao luxo de ofertar. Então, esperamos ter o suficiente, e antes de nos dar conta, acabamos nunca ofertando ou fazendo a diferença em nossa igreja, nossas comunidades, ou na vida das pessoas. Todos temos algo que pode fazer a diferença. O menino que só tinha 5 pães e 2 peixes deu o que tinha e veja o que Jesus fez. Levemos o que temos a Jesus, e confiemos nele para que multiplique nossa oferta para seus propósitos. Que não esperemos até acharmos que temos o suficiente. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.